após o episódio aqui, presente pra você. Tranquilo, O Ed obrigado. e o Denis, neste momento, tá assim, caramba, na minha época não tinha esse tanto de presente. Vamos ficar com uma Você vai invejinha. chegar lá, você vai falar, olha o tanto de presente que eu recebi. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast. Fala, meu amigo, meu irmão Gustavo. Rapaz, Tudo bem? Tudo certinho em você? Tudo beleza, só alegria. Show! Mais um dia aqui na mesa do TechSec para descomplicar o técnico para você. Hoje com um assunto muito legal, com um convidado especial. E aí, antes da gente startar aqui, começar os trabalhos, eu convido você a pausar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comente, compartilhe. Avalie a gente lá no Spotify, 5 estrelinhas. Isso é muito importante para nós e para a conscientização em cibersegurança. Beleza? E aí, antes da gente apresentar o nosso convidado, a gente vai agradecer aos nossos patrocinadores. E eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers é a única plataforma 100% gamificada do mundo para a conscientização em cibersegurança nas empresas. E eu queria perguntar, você enfrenta dificuldades para comprovar a eficácia de programa de conscientização da cibersegurança na sua empresa? Com a Hacker Rangers você tem um canal de comunicação direta com os colaboradores e cyberatitudes por onde eles podem informar práticas seguras que adotam diariamente. Assim, fica mais fácil comprovar os resultados positivos da sua empresa em cibersegurança e auditorias internas e externas. E aí, está esperando o quê para gamificar agora o seu programa de conscientização em cibersegurança? Vira o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. E a Apura Cyber Intelligence é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos da segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! E a Farol Soluções é especializada em cibersegurança para o seu negócio, oferecendo soluções abrangentes de proteção contra ameaças cibernéticas, conscientização e treinamento, avaliações de segurança e suporte à continuidade dos negócios, com monitoramento contínuo do Centro de Excelência em Cibersegurança. Farol Soluções, iluminando o futuro digital de seu negócio com segurança e inovação. Valeu, Farol! E se você já se perguntou, estou sob ataque, algum dado de informação sensível foi roubado, ainda estou em risco? A Purple Bird Security tem a resposta para você. A Purple Bird Security é uma consultoria especializada em respostas a incidentes forense digital, investigações cibernéticas com uma gama completa de serviços e soluções de segurança ofensiva e defensiva. Eles têm a missão de um atendimento de excelência, ajudando principalmente empresas de pequeno e médio porte e startups, democratizando a cibersegurança no Brasil e fortalecendo a postura de segurança e resiliência cibernética dessas empresas. Mais informações na descrição desse episódio. Valeu Purple Bird por acreditar no TechSec e levantar a bandeira da conscientização. E claro, nossa parceira de sempre, G2, brindes personalizados. Então, para você, pessoa física, pessoa jurídica, que quer inovar, quer eternizar memórias, imagina comigo aqui. Você vai para um evento, você recebe ali uma lembrança personalizada, você chega em casa e a marca do evento ainda está contigo? Olha que loucura, gente, que absurdo. Olha que interessante. Então contate agora a G2 Brindes Personalizados, tem uma infinidade de brindes. Não se esqueça que o link para o site dos nossos parceiros está aqui na descrição desse episódio. Vamos lá, Josu. É isso. Vamos para o nosso convidado? Bora. Bora com o nosso convidado. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque o cara é gigante, Gu. Super convidado. Vamos lá? Com mais de 25 anos de experiência em tecnologia da informação, ao longo desses 25 anos, 20 atuando na área de segurança da informação em grandes empresas do setor financeiro, seguro, consultoria, saúde, varejo. A gente estava falando aqui nos bastidores, galera, só nome grande, o cara é gigante. Enfim, atuou desde estratégia de segurança e informação, desenvolvimento de implementação de política de segurança, avaliação de risco, entre outras. Nosso convidado tem sólida formação técnica e profundo conhecimento nas áreas de segurança da informação, obtido através entrega desses grandes projetos. Hoje ele senta em nossa mesa para falar sobre os desafios de desenvolvimento seguro. Senhoras e senhores, recebam com muitos cliques, likes, compartilhamentos. Júlio Moreira, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, boa noite, galera. Pô, Julião, prazer felizão inenarrável de estar aqui com vocês.
né? Já vi vários podcasts de vocês aí. Não posso deixar de falar da galera que é próxima, né? Do Denis, do Ed, da galera ali. Mas, pô, Boa. A gente completa a tríade Ed, Denis e Júlio. Exatamente. É isso aí. É o exódio agora. Agora a gente tem um exódio. Verdade. Tranquilo. Prazerzaço ter você aqui, meu amigo. Agradeço de verdade. de coração. A gente se encontrou num evento. Exato. E aí ficou, vai dar, deu certo. Hoje é o dia. É isso aí, tamo junto. Vamos lá falar. Julião, antes da gente falar do Fun Fact, que as pessoas querem saber do seu Fun Fact, Uhum. a gente tem um presente pra você aqui. Pô. Na verdade, tudo isso daqui é presente pra você. Então a gente tá mudando a dinâmica. Não sei se você viu ainda, porque a gente começou a mudar recentemente. Uhum. Então, apoiadores, patrocinadores, vamos encher mais essa mesa aqui, não vai dar pra colocar mais. Então, tudo que é seu, você vai levar. Tranquilo, obrigado. Beleza? Então, temos presente da Purple Bird, Hacker Rangers, que caneca Uhum. aqui, meu velho. Bela caneca, belo copo, hein? É. Curti. Você toma cerveja? Tomo. Opa. Então, pronto. Já tem uma cerveja gelada aí com a Hacker Rangers. É isso aí. A Pura, Farol Soluções e a mais querida TechSec Podcast. É nóis, é isso. Beleza? Então, após o episódio aqui, presente Uhum. pra você. Tranquilo, O Ed e obrigado. o Denis, neste momento, tá assim, caramba, na minha época não tinha esse tanto de presente. Vamos ficar com uma Você vai invejinha. chegar lá, você vai falar, olha o tanto de presente que eu recebi. Inclusive, um abraço, beijo grande pro Denis, pro Ed, grandes amigos aí. E o Julião, você falou bem. É a tríade. Fechou a tríade. tríade agora. É isso aí. Julião, vamos pro Momento Fun Fact? Vamos lá. Pra gente começar o nosso bate-papo. Uhum. Então, Momento Fun Fact com o Júlio Moreira. Tan, tarararam, tan, Pam, tan. pam. Então, cara, eu vou contar aqui como boa parte dos profissionais aí na vida. Eu já fui estagiário um dia, né? Cheguei lá com os meus 16 anos lá na Telesp, Telecomunicações de São Paulo, antes de ser adquirida pela Telefônica Espanhola e virar Viva, etc, etc. E, cara, a gente chegou lá estagiário, querendo aprender e tal, e eu dei sorte de cair numa área de programação COBOL. Então eu mexia lá nos terminais, desenvolvia programas e tal. E aí um dia os caras resolveram pregar uma peça na gente. O cara chegou com uma fita de rolo da IBM, né? Aquelas bem antigonas. Estendeu lá, virou e falou assim, vem cá, preciso de uma ajuda sua. Verifica pra mim aqui se o bit tá estragado ou não. E trouxe uma lupinha. Aí eu tinha que ficar passando a lupinha e olhar se o bit tava estragado ou não. Uhum. Cara, é aquilo, na inocência, né? Você quer mostrar serviço, procurar. pá, não sei o quê. Porra, depois de uma meia hora que eu tô lá, os caras... Aí chega um outro cara, né, que era colega nosso e tal, virou, velho, sai daí que os caras tão te zoando já. Tem uma meia hora já, pô. Fazendo um hunt de Tá beat ficando lá. feio esse negócio e tal. Eu falei, putz... Não, beleza, valeu tal. Aí é aquilo, né? Na turma de estagiário seguinte, eu fiquei só esperando para ver qual ia ser a peça que eles iam pregar na galera. Mas essa foi alguma das coisas que eu passei aí no longo desse tempo aí. Muito massa. É legal a gente trazer esses fun facts da área de tecnologia, né? Porque Sim, cara. antigamente a gente é de São Bernardo. Uhum. E a gente é de uma cidade, nós somos de uma cidade que ela é inteiriça forte pela questão metalúrgica, né? Das Sim, empresas, das sim. indústrias, né? E aí a astrolagem era muito... pega um martelo de desamassar vidro. Ah, Era muito nessa linha. Não tinha... As questões de TI, assim, na É. época não era tão forte. Até porque Uhum. a gente foi começar... Enfim. Que massa. pô, show de bola. Ô, Júlio, agora um pouco da tua carreira, né? O Josu mencionou na introdução que você tem mais de 20 anos de carreira. Sim, sim. Mas antes da gente falar de carreira, fala pra gente um pouco mais sobre o Júlio e Uhum. como foi a tua trajetória, a tua jornada até Não, acessar bacana. de fato esse mundo da cibersegurança. Tá. A pergunta que eu quero lançar também é, desde criança, sempre foi cibersegurança, tecnologia, algo que você desejava trabalhar? Então, cara, desde criança foi tecnologia, né? Eu comecei ali com 9 anos, eu tenho um tio na família que ele trabalhava aqui em São Paulo, trabalhava num centro de processamento de dados. Na época, computador era extremamente caro, então os caras compravam mainframe e vendiam horas de processamento, né? E meu tio trabalhava no que virou hoje o cara de operações, né? O que mantinha o ambiente funcionando, rodava os processos, etc, etc. E um dia eu estava em casa lá de bobeira, ele falou, vem comigo aqui, tenho que trabalhar final de semana, vem comigo. Eu fui com ele. E aí eu vi lá um terminalzão, fósforo verde, cara. Ele me ensinou a dar comando para mandar mensagem de um terminal para outro terminal.
Aí eu descobria qual era o número, ia lá, fiquei descobrindo o número de todos os funcionários dele, fiquei mandando mensagem. Caramba. E ali disparou esse negócio de falar, cara, é com isso que eu quero trabalhar. E eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque eu consegui trabalhar e atuar na área que eu estudei a minha vida inteira. Né? Então, assim, eu morei, né, eu nasci aqui em São Paulo, sou daqui da capital, morei um pedaço da minha infância em Pinheiros, na Zona Oeste, mas com 8 anos eu mudei para o Taboão da Serra para ficar perto dos meus avós paternos, né? E aí, cara, eu fiquei no Taboão até eu sair de casa no ano 2000, assim, de 84 ao ano 2000. E ali eu acabei estudando, estudei em escola estadual, né? Fiz lá até a 8ª série na escola estadual. Na época, tinha os vestibulinhos, a gente tem a ETEC aqui, que tem o vestibulinho e tal. Eu fiz o vestibulinho na Fundação Bradesco e no ITO, lá em Osasco, que é mais ou menos perto. Passei nas duas, fui estudar no ITO, né? E lá o ITO ele era subsidiado pela prefeitura, pouca grana. Então eu conseguia entrar, cara, e entrar na área que eu queria. Eu falei, eu quero fazer PD, eu vou fazer processamento. Lá era mais ou menos o ensino médio com técnico. Isso. É o ensino médio com técnico, 3 anos, né? Então Legal. eu acabei fazendo. Na metade do 2º ano foi quando eu consegui o estágio para ir para a Telesp, né? Então fiquei até o final do 3º ano fazendo estágio lá, né? Depois disso eu saí, entrei na fase do exército, que todos nós aqui temos essa dificuldade, né? Então tem que se livrar ali né? Eu não tinha vontade de servir, então, cara, fiz de tudo ali para não ter que servir, né? Depois que eu consegui me livrar, eu comecei a fazer faculdade, também em processamento de dados, né? Fiz no Mackenzie. E aí, no primeiro semestre da faculdade, eu arrumei estágio. Então, eu comecei a fazer estágio lá numa empresa que hoje acho que nem está mais aqui no Brasil, que é a ABC Bull, né? Comecei a fazer estágio lá. Aí, de lá, 1 ano de estágio, consegui passar para um banco. Fui trabalhar no banco também com programação, né? Então, assim, minha vida toda, até o ano 2000, desenvolvimento de sistemas e programação. Era o que eu curtia fazer e curto até hoje, né? No ano 2000, em 97, eu entrei na Porto Seguro, que é a seguradora, né? Fiquei um tempo ali como desenvolvedor. Final de 98, me puxaram para a área de suporte. Fiquei no suporte ali um tempo. Em 2000, estavam precisando de alguém que tivesse um skill de desenvolvedor para ajudar a construir alguns portais que a Porto tinha para atender corretor e para atender segurado no momento 2. E eu fui convidado. E aí, para fazer essa mudança, eu tive que ir para a área de segurança. Então, no ano 2000 foi o ano que eu efetivamente fui para a área de segurança. Rolou o bug do milênio, algum suporte nessa Cara, época, bug hein? do milênio, até tem uma brincadeira, é um Fun Fact 2 essa daqui. Manda. Porque assim, bug do milênio, no dia 31 pro dia 1º, eu tava na frente da minha casa tinha um terreno baldio assim, com tipo um barranco assim, eu via toda a cidade, né? E a gente ali esperando a queima de fogos e eu com um pager, né? Que agora virou problema para bomba, né? Eu com um pager, rezando para aquele negócio não tocar, para ter que ir para a empresa para poder mexer em alguma coisa. A gente ficou 98, 99, praticamente o ano todo planejando e rodando, fazendo mudança, para 2000 a gente passar da boa. Então, depois que eu passei o bug do milênio, falei, cara, agora eu vou, né, para outra coisa mais tranquila, achava eu, né? Aí fui parar nessa tal dessa cibersegurança. Sabia de nada, né? Sabia de nada. E tô aqui até hoje. Que legal, né? meu velho. Então, aqui eu falei um pouco do profissional. Na vida pessoal, sou casado, tenho 2 filhos, né? Já tô com a minha esposa aí há 20 anos de casado e 29 que a gente tá junto. Ano que vem a gente faz 30 Que anos legal. juntos. Ela então, acompanhou tudo, então, né? cara, tudo, Desde sempre. tudo. Ela é meu braço direito, meu braço esquerdo. Ela minha... também tava torcendo pro pager. Ah, com não certeza não, Pode né? crer. Com certeza não. E ela também veio da área, né? Ela estudou PD também. Ah, que legal. massa. Só que depois ela resolveu ganhar mais dinheiro que eu, fui fazer marketing, né? Então, ela vai fazer marketing e tal, brincadeira. Então, assim, a gente tá junto todo esse tempo aí, cara, é minha fortaleza, meu porto seguro ali. Sou muito feliz com ela, né? Aí, assim, ainda falando um pouco dessa questão da vida pessoal, né? Sou praticante de artes marciais, treino karatê, né? Sou 3º dan, sou fã de música. Então, assim, eu não sou músico, mas eu gosto de música. Então, eu tenho coleção de CD e DVD de banda, né? Não só de banda, de vários estilos. Então, tem
metal, rock, samba, pagode, jazz, música clássica, Curte música mesmo. Né? rap, reggae, hip hop, enfim, toda essa gama de coisas. Gosto mesmo, eu falo que assim, eu já sou mais do que um cara que só escuta, eu sou colecionador. Eu tenho lá um monte de coisa lá sobre esse tema, né? E é isso, cara, assim, final de semana é ficar com a família, curtir, aproveitar os moleques, né? Meu filho mais velho tem 14 anos, o Heitor. O mais novo é o Nicolas, tem 10. Beijo pra eles, amo demais. E, cara, o final de semana é com eles ali, fazendo a vida acontecer, né? O legal é que você já mostrou que você tem um equilíbrio, né? Dada a nossa área ser uma área complicada, né? A gente tem casos de burnout, esses Cara, tem distúrbios. que ter. Você já tem bastante equilíbrio ali. Tem que ter, né? Assim, eu agradeço muito às artes marciais para isso. Eu acho que ela te ajuda a ter disciplina e dar foco quando precisa, né? E aí saber que assim, acabou ali, acabou, desliga, desconecta, vai fazer outra coisa, né? Uma coisa que eu aprendi na minha carreira, por mais que isso seja difícil, é você realmente conseguir ser dono da sua agenda, né? Então, ter momentos que você tem que saber dizer não. Cara, entra aqui numa reunião agora, 10h30 da noite. Se não for um incidente grave ou uma necessidade, cara, não vou fazer reunião depois do expediente. Tem que ter um discernimento aí. Tem que né? ter um momento de pausa, né? Exato. A gente tá esquecendo dos momentos de pausa, né, Júlio? Totalmente, cara. Totalmente. É bem complicado. Eu preciso falar alguma coisa com você, eu já vou falar agora, mas eu poderia falar amanhã, e aí você não consegue descansar, e aí você começa outra atividade. Sim. Uhum. E a gente tem a síndrome do celular, né, cara? Que o celular agora você é 24/7, mesmo que a sua carga horária seja de segunda a sexta. Faz Né? sentido. Então, o cara às vezes manda mensagem à noite perguntando coisa de trampo. Se você tá na pilha, você já pega, responde, aí quando você vê, você abriu o e-mail, você não para. É Então, verdade. é importante ser disciplinado, né, e botar foco no momento que precisa ter foco. Eu acho que isso é importantíssimo. E ajuda a gente a ter um pouco de tranquilidade aí no dia a dia. Perfeito. Uhum. É verdade. Eu já recebi algumas mensagens assim, ó. Eu tô te mandando essa mensagem aqui pra mim não esquecer, pra gente falar disso amanhã. Às vezes eu faço isso também. Só que eu não sei se é bom ou é ruim. Porque se você mandar isso pra mim pra falar amanhã, eu já fico pensando, pô, velho, o que é, tá? É É uma ruim. loucura, né? Né, isso é uma outra questão que os celulares acabam trazendo para nossa vida, que é a questão da ansiedade, né? Exatamente. Tanto é que o governo agora quer botar uma medida, né, o Ministério da Educação, para proibir o uso de celular nas escolas. Porque a molecada tá assim, tá entrando numa vibe de ansiedade muito novo, né? E é importante a gente ter esse desligar, né? Deixa eu até Desconectar. aproveitar esse ponto, se você permite, Júlio. Você é pai, acabou de Uhum. falar. Como que você lida com isso? Da perspectiva de pai e profissional de segurança. Então, cara, assim, como pai, né, eu acho que o melhor da vida é você ter limite, né? A gente usa uma frase lá no nosso time que inclusive é de um antigo cliente nosso, que a gente fala, cara, o meu melhor acelerador é o freio. Então, quanto mais eu puder administrar isso, eu vou fazer. Então, como pai, eu não discuto com ele, com os meus filhos, assim, cara, você vai ficar com o celular tal dia, tal. Ele sabe que ele tem um horário e uma quantidade de horas por dia para usar o celular. Acabou aquelas horas, acabou. Né? Interessante. Também sou transparente com ele no seguinte aspecto. Cara, eu monitoro o seu celular. Por quê? Por muito mais a questão de você ter, de se preocupar com quem está entrando na sua casa pelo celular do que qualquer outra besteira que ele possa fazer. Né? A gente sabe que hoje, assim, antigamente, né, no meu tempo de criança, a minha mãe falava, não vai aceitar uma bala na rua, não conversa com estranho e tal. Então, assim, da porta para fora você toma cuidado, da porta para dentro você está seguro. Hoje, o inimigo está dentro de casa. Né? O cara entra na sua casa pelo seu celular, sem você autorizar, e fica fazendo o trabalho de aliciamento do teu filho para várias coisas. Exato. Então, é importante, né? Como profissional de segurança, eu recomendo muito que os pais façam esse monitoramento e façam, não é assim, eu vou fazer escondido. Cara, jogo aberto. Filho, eu estou fazendo monitoramento por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Porque tem problema tem problema de o cara vender droga, tem problema do cara querer te aliciar, tem problema enfim, de outras questões de pedofilia, esse tipo de coisa. E tem que falar. E falar o porquê.
né? E deixar claro para ele assim, cara, eu estou te protegendo, né? Amanhã, quando você tiver uma mentalidade e uma maturidade suficiente para cuidar das suas coisas sozinho, eu vou estar do seu lado para te ajudar sempre que você precisar, mas você vai seguir tua vida. Por hora, eu vou ser a sua baliza. E numa boa, cara, meus 2 filhos, nesse ponto, eles super entendem. Que bacana. Super entendem, assim, cara, às vezes acontece alguma coisa no computador, meu mais velho chama, pai, vem cá, me ajuda aqui, o que tá acontecendo? Tal. Falei para ele, ó, instalei um antivírus aqui, apitou qualquer coisa, me avisa. Ele vai lá, bate foto, me manda mensagem e tal. Né? O mais novo também tem essa preocupação, 10 anos, e ele já se preocupa com isso. Então, cara, eu acho que esse é o caminho, entendeu? É você trabalhar muito essa coisa de ser o porto seguro para os teus filhos. Não ser aquele cara que é duro, bate. Não. Cara, eu tô fazendo por este motivo, é pro seu bem e por causa disso. Transparência, né, Júlio? Total. Perfeito. Isso que ajuda. Meu velho, hoje a gente vai falar aqui dos desafios do desenvolvimento seguro. Como que você definiria essa afirmativa, vamos chamar assim? O desafio do desenvolvimento seguro. Cara, eu vou começar te dando alguns números. Tá? Não sei se vocês já pararam para pesquisar isso. Eu, como eu sou entusiasta, eu fui atrás. Vou pegar aqui 3 coisas que nós usamos no nosso dia a dia. Tá? Então eu vou pegar um sistema operacional. Vamos falar, navegamos na internet, vamos falar de browser? Sim. Vamos pegar o nosso celular, os nossos dispositivos móveis? Uhum. Beleza. Windows. O Windows, cara, tem mais de 50 milhões de linhas de código para ele funcionar. Se a gente estiver falando do Linux, tem um pouquinho menos, 27 milhões. A Apple, ela não divulgou abertamente, mas o que se especula é que tenha mais de 80 milhões de linhas de código. Vamos falar de browser? Firefox e Chrome. Os dois têm mais de 12 milhões de linhas de código. Quando eu vou lá para os dispositivos móveis, para o iOS ou para o Android, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 16 milhões de linhas de código. E o campeão de tudo é o nosso grande amigo Google, porque ele não é uma suíte separada de produtos, ele é um ecossistema próprio. Sim. Cara, ele tem mais de 2 bilhões de linhas de código. Então, assim, como é que você, ser humano, né, pensando ali no dia a dia, com um monte de problema técnico para pensar, um monte, mais a pressão do negócio que tem que entregar, porque o time to market está ali, Sim. né? Cara, como é que você faz para evitar que esse negócio seja um vetor de um vazamento de um dado seu, ou de um acesso indevido, ou de uma derrubada de serviço, ou de uma invasão da sua privacidade, um monitoramento do que você faz? Não tem outro jeito. Você precisa botar controles de segurança, e aí eu posso dividir o controle em 2 grandes pedaços. Uhum. Eu tenho um pedaço que é o controle do processo de desenvolvimento. Então eu vou olhar lá dentro das minhas fases de negócio, né, de desenvolvimento. Ali, tem uma fase de análise de requisito, tem uma fase de especificação, tem uma fase de codificação. Tá? Hoje em dia com o Agile está muito mais rápido isso, mas eu não deixo de ter. Eu tenho que olhar isso e dizer, bom, neste método, qual é o meu fator de sucesso de segurança para isso? Na fase de requisitos, é eu ter levantado ali minimamente todos os requisitos de segurança que eu conheço para colocar naquela demanda. Né? Quando eu transformo isso numa parte técnica, cara, papel aceita tudo. Como é que eu entro na cabeça do meu dev, ou do meu arquiteto, ou do meu analista de negócio, do meu analista de requisito, ou do meu Scrum Master, do meu Tech Lead, enfim, independente da metodologia, como que eu faço esse cara pensar na segurança e desenvolver isso dentro do projeto? Então, a gente está falando de um negócio, cara, que assim, além desses números que eu passei, a nossa vida hoje é 100% digital. Raríssimas são as pessoas que não têm um aplicativo no celular, não usa celulares, raríssimas, né? Então, quando você começa a olhar para a quantidade de utilização versus o volume de informação que está ali, versus a possibilidade de falha, se você não pensar em desenvolver de forma segura, você está pondo em risco a imagem da tua empresa, você está pondo em risco. Né? Esse é o desafio. O Júlio, muitas pessoas passam aqui, ou já passaram, e vão passar e vão falar sobre isso, e ver justamente o desafio justamente na nascente, lá, no momento que está sendo desenvolvido e tal. Uhum. Você
tem o skill de desenvolvedor, tem o skill de cyber, e aí você é o profissional de ouro aí para as pessoas que precisam de um desenvolvedor, de um dev ali dentro do ambiente. Uhum. De fato, você entende que existe esse gap de conhecimento de cyber para esse profissional? Isso foi por conta da aceleração que teve o mercado? Ou você entende que são áreas distintas mesmo, deixa o cara desenvolver, a gente pensa em segurança depois? Eu sei que não, mas eu queria a gente queria a sua visão aqui. Cara, eu estava vendo hoje um documento de um cara chamado Casper Jones, que ele fala sobre metrificação de desenvolvimento de software, tá? Uhum. E assim, esquece segurança, vamos falar de bug de software, né? Ele tem um gráfico que é empírico, teve estudo, né, pesquisas e artigos desenvolvidos em cima disso, que falam o seguinte: quanto mais cedo você pegar o problema e corrigir, mais barato é. Tá? Para você ter uma ideia, se eu considerar que no meu momento zero de planejamento o custo de correção é X, se eu passo pelas etapas de desenvolvimento, no momento de eu publicar em produção, se eu tiver que corrigir esse mesmo erro, eu estou falando de um custo de até 40 vezes mais. Então não é uma questão só de segurança, é uma questão de eu otimizar e ter eficiência operacional e redução de custo. Até financeira. E financeira, óbvio. E tem um segundo ponto que, assim, eu entendo que o mercado está mudando, mas ele ainda está a passos de tartaruga. Por quê? Quanto mais cedo eu entro como segurança no processo, instruo o desenvolvedor, mais do que isso, faço junto com ele. Cara, abre lá o código, vamos olhar. Putz, não sei o que é isso também, vamos pesquisar junto e dá para ele condição dele sequenciar, mais ele absorve aquele conhecimento, mais ele vai fazer automatizado e de maneira natural aquela questão e menos problema eu vou ter. Qual é o ganho que eu tenho? Agilidade no deploy. Hoje, e assim, é uma realidade, né? Quando chega lá na fase do deploy, se o seu ambiente de desenvolvimento ele não está customizado bonitinho com as ferramentas, com as automações, e os seus desenvolvedores não estão com o conhecimento e a cultura de segurança dentro da veia, cara, a chance de parar no deploy e ter escalação para poder botar em produção é 100%. Então, isso é um desgaste. Gera prejuízo para a empresa, gera desgaste emocional, porque imagina, você tá ali no fight todo dia. E, cara, não é um fight de pessoas, é um fight de ideias, é um conflito natural mesmo. Exato. O cara de dev quer botar em produção, o cara de segurança quer evitar que um risco se materialize. Tá tudo certo, né? Mas quando você faz esse embate, você tem o desgaste ali da comunicação com as pessoas, do dia a dia. Aí às vezes fica aquela coisa de, pô, o cara de segurança me ferrou, agora eu vou ter que virar à noite para corrigir. Então é ruim, né? O que é o mundo ideal em relação a isso? É você começar a pensar em segurança lá no início. Aí você fala, tem que ser separado de dev, tem que ser junto e tal. Cara, honestamente hoje eu não consigo ver um dev que se preocupe exclusivamente com segurança ou ele tenha segurança ali como uma prioridade alta para ele, tá? Salvo exceções, quando você está falando de sistema muito especializado, putz, vou fazer um sistema para lançar foguete, vou usar um sistema de IoT que controla uma usina nuclear, e aí, até por questões de regulamentação e de política, as pessoas acabam fazendo, porque acaba envolvendo vidas muitas vezes. O cara, essa é a preocupação dele, sei lá, a quarta ou a quinta. A primeira é, putz, eu tenho que fazer um algoritmo que seja performático. Depois eu tenho que entender o que o cara está pedindo para poder fazer o desenvolvimento, para poder desenrolar ali e detalhar. Eu tenho que me preocupar se tudo que eu estou pensando, eu vou conseguir ter a infra para poder rodar esse negócio. Eu tenho que me preocupar com a integração com os outros ambientes, de onde que eu estou falando. Muitas vezes, apesar de eu não ser um head, eu vou ter que movimentar diversas outras áreas de dev para a gente fazer o trabalho em conjunto. Assim, as tribos. Onde que fica a segurança nesse meio aí? O cara vai falar, putz, isso aí eu já ouvi, e assim, eu já ouvi de instrutor de empresa grande, a segurança deixa para os caras da segurança, eles que se viram. E eu não concordo. Sim. Perfeito. Eu discordo, absolutamente. Eu acho que assim, o melhor dos mundos seria segurança saber desenvolver e desenvolvimento saber segurança. Né? Hoje, se você vai para o mercado, se você vai para as instituições de ensino, quando você olha para as instituições, dificilmente você vê isso.
Esse é o DevSecOps. Esse O profissional. DevSecOps, não, o DevSecOps ele é mais do que isso, porque ele acaba sendo uma cultura, né? Ele é uma cultura que surgiu no momento em que, assim, num determinado ponto a galera precisava agilizar e entregar. Então começaram as metodologias ágeis. Então você tem lá o XP, que é Extreme Programming, você tem o próprio Agile, você tem o Kanban, você tem o Scrum, porque eles queriam fazer. Os projetos de desenvolvimento, lá no passado, eles acabaram adotando metodologias de projeto que eram utilizadas muitas vezes na engenharia civil, na engenharia naval, que eu tenho lá uma determinada quantidade de coisas para fazer, eu tenho um prazo e eu vou correndo para cumprir o prazo. E assim, o que muda na construção de um navio? Depois que eu disse tudo o que ia fazer o navio? Pouca coisa. A menos que o cara fala, não, eu queria um cargueiro, agora eu quero um petroleiro. Putz, beleza, aí eu mudo o escopo, vou ter que refazer, tira a solda, construir e leva embora. Cara, um software que é usado para atender um determinado público. Não vamos pensar agora, não. Vamos pensar lá no início dos anos 2000, quando a gente estava com a internet engatinhando. Eu tinha que ser rápido para gerar produto de software, porque, eu quero fazer um negócio que eu quero bombar uma promoção e aí eu preciso ter um sistema que me ajude a inserir os dados rapidamente. Então, imagina você chegar nesse e-mail, você ter lá, especificou todas as suas regras de negócio, tudo que você precisa de infra, tudo que você precisa de conexão, aí a área de negócio chega e fala assim, então, sabe isso aqui, escopo aqui mudou. Aí você tem que voltar para a prancheta, refazer. Então, assim, a metodologia usada para desenvolvimento, apesar de ser uma metodologia muito boa e de renome, ela não tinha muito espaço e flexibilidade para você fazer esses ajustes. Daí surge o movimento do Agile. Né? Qual que é um dos pontos cruciais do Agile? Cara, eu vou fazer pequenas entregas. Eu vou construir pequenininho. Eu faço um MVP, testo. Funcionou? Qual é a próxima funcionalidade? Vai é X. juntando, né? Testo, funcionou e vou agregando. Com isso, você começa a ter ganho de escala e ganho de velocidade e publicação de release. Né? Só que assim, com essa agilidade, com essa velocidade, chega um ponto que os caras falam assim, puta, mas agora eu tenho que ficar pegando o código, copiando para um repositório, aí eu tenho que falar para o cara da produção, para o cara compilar o código, para ele pegar isso daqui, jogar nos diretórios para o sistema poder rodar, mesmo no Agile. Aí o que a galera falou? Vamos automatizar. Por que eu tenho que ficar fazendo isso? Por que eu já não tenho um programa que lê meu repositório, pega os fontes, já tem todas as diretrizes de compilação, faz as compilações necessárias, eu já tenho em algum lugar os meus repositórios de biblioteca do que eu preciso, já anexo essas bibliotecas e já jogo lá no servidor e falo, está publicado. Daí surge o conceito do DevOps. Saquei. Antes do SEC. Saquei. Né? Ali eu começo a automatizar um processo e mais do que isso. Na tecnologia, no ambiente histórico de tecnologia, eu tinha o cara que programava, o cara que analisava requisito, o cara que cuidava da infra e o cara que operava a infra. Cara, reunião para descobrir onde que está a causa raiz do problema com essa galera. O analista de requisito vai falar, não, o meu requisito foi avaliado, tá ok, tá tudo certo. Passou. Não tem o que, né? O programador fala, não, desenvolvi o programa do jeito que o cara fez. O cara da infra fala assim, vocês me deram a capacidade lá, estimativa de tráfego, tá aqui a infra. E o operador fala, mas continua caindo, e aí, o que eu faço? Então, melhor dos mundos, cara, não tem mais essa segregação. Tem um time que trabalha junto, o cara Faz sentido, cara. especifica, desenvolve, põe lá na esteirinha, roda, publica, põe em produção, o cara da produção fica monitorando. Deu pau, ele tem autonomia para falar, derruba essa release e volta anterior e fala pro cara, vai de novo. E onde que entra a segurança aí? Por que eu não posso automatizar os meus testes de segurança que eu devo fazer? Por que eu não posso automatizar e colocar dentro da esteira? E aí você faz um outro shift, né? Que é você pegar e entregar para o seu time de DevOps a responsabilidade da segurança. Cara, se este produto vazar algum dado, ou for atacado e cair, a responsabilidade é da squad que cuida do produto, que não se preocupou em corrigir os bugs de segurança. Faz mais sentido, né? Então, assim, quando a gente fala de DevSecOps, ele é o processo de automação de toda essa conversa. Ele surge para pegar a metodologia de desenvolvimento seguro, de desenvolvimento de software, você pegar a camada de segurança e integrar ela dentro do ciclo,
Então, você tem lá, dentro da análise de requisito, uma etapa que você olha requisito de segurança. Aí depois você passa por uma outra etapa, que a gente chama, que aí é uma coisa específica de segurança, mas que é importante, que é quando eu faço o mapeamento de ameaça e eu avalio se a arquitetura que eu desenhei para colocar os componentes de segurança naquela infra, se ela está funcionando bacaninha, se, cara, nego vai mandar ataque, eu vou conseguir segurar porque as chamadas estão ok. Fiz isso, fechei esse protótipo, eu vou para a codificação. Na codificação, qual que é a minha preocupação? Eu tenho que garantir que o cara não está fazendo chamada ou usando linhas de código que sejam vulneráveis. Né? Eu tenho uma série de boas práticas de codificação, dependendo da linguagem, que me dizem qual função eu posso usar, qual eu não posso usar. Se eu usar uma determinada função que pode gerar um bug de segurança, o que eu tenho que fazer antes de eu receber o dado para poder processar dentro dessa função. Né? Aí, essa já é a parte do core. E aqui entra uma parte da automação do DevSecOps, que é eu colocar as ferramentas ali de análise estática de código. Fechei uma versão do meu código-fonte. Joguei lá dentro do repositório. A ferramenta vai lá, varre e vê se tem vulnerabilidade ou não. Se tiver, ela alerta. Isso é o grande tchan que a gente fala do desenvolvimento seguro. Né? Qual que é a dificuldade? Muitas das vezes você tem sistemas legados. Cara, sistema legado para rodar ferramenta de análise de código é de chorar. Porque ele vai falar, você está usando uma versão que é deprecated, já tem tantas vulnerabilidades, tem isso e aquilo. E muitas vezes a empresa decidiu conscientemente a ficar com aquele software. Aceitou o risco. Então você tem que ali administrar esse tipo de coisa. Né? Quando são linguagens ou versões que já são mais seguras, você tem que tomar o cuidado com as bibliotecas de terceiro que você vai integrar nesse desenvolvimento. Eu vou usar qual versão? No caso, a gente tem aí o Heartbleed lá, que teve há 10 anos atrás. Cara, era uma versão do OpenSSL e OpenSSH que estava vulnerável. E muita gente usava essa versão dentro do código. Exatamente. Aí, e aí, o que você faz? As chamadas são diferentes, a arquitetura muda. O que você faz? Você tem que botar isso numa discussão de release. Em qual release que eu vou mudar? Muda em tal release, troca a versão, bota para rodar e segue a vida. Né? Então, assim, é muita coisa para uma pessoa só ou um grupo de pessoas pensar. E quando a gente fala hoje de desenvolvimento, cara, a gente tem time enxuto. A gente tem squadzinha pequena que ali o cara programa, faz café, bebe água, empina pipa, sabe? Pula de um pé só, subia tudo ao mesmo tempo agora. Então, é um desafio enorme e a gente tem que trabalhar muito nessas possibilidades de automatização, né? E de conscientização do cara. Mas existe uma solução efetiva e que não seja a contratação de uma aplicação ali de análise de código? Por que eu pergunto isso? A gente pode estar falando de uma empresa média, de porte médio ou menor porte, que ainda não tem um investimento para a contratação de uma solução dessa. É verdade. Cara, tem ferramenta open source muito boa, tá? Tem ferramenta open source muito boa. Você pode pegar aí, eu vou falar duas que veio na minha cabeça. O OWASP Zap, que é uma ferramenta que faz análise estática de código, né? É uma ferramenta open source, então você pode baixar, instalar e usar. Tem todas as funcionalidades? Não, mas cara, você fazer um 80-20 ali resolve tua vida. Tranquilo. E você tem uma outra que é o Burp Suite. O Burp Suite você tem a versão free e a versão paga. Ambas te permitem você ir lá e testar o ambiente que está publicado para ver se ele está vulnerável e ele te dizer o que você tem que corrigir. Então, assim, essas duas ferramentas, você tem ali uma esteirinha de automação, etc., já dá para você ficar assim, bem tranquilo com o que está acontecendo. É só isso? Claro que não, né? Mas é aquilo, né? Se você está numa startup, quer começar um negócio, está pensando tal, você vai ter que começar com os MVPs pequenininhos. Sim. No começo não tem jeito, tem que dar uma transpirada maior ali para, na mão, identificar onde pode dar problema e corrigir. Usar essas ferramentas para te dar ali um suporte um pouco maior de automação. E no final do dia, à medida que você vai tendo o retorno do seu produto lançado, né, você consegue investir em coisa melhor. Eu estava vendo hoje, inclusive, uma série de posts no LinkedIn de um indiano. Ele é dono de uma empresa lá, ele fez uma série de 8 posts falando sobre segurança em startups.
Então ele já começa falando o seguinte, cara, você vai fazer uma startup, no seu plano de negócio e de valoração, você tem que colocar cibersegurança lá dentro. Bacana. Se você não fizer isso, a chance do seu negócio afundar por conta de uma vulnerabilidade, por conta de um vazamento, é altíssima. Então, cara, são 8 posts assim, bem legais, que vale a pena a gente ler e olhar, porque ele usa linguagem super simples, não dá muita dica técnica e tal. Ele fala, não, pô, interessante na hora de montar sua squad de DevSecOps. Já pensa assim, já começa fazendo requisito com security, já começa desenhando a arquitetura assim, tal. E vai seguindo o jogo e vai fazendo. Ele fala sobre vários temas. Bacana. Esse foi o que particularmente foi o que me chamou a atenção, que eu foquei, e foi onde eu vi o gráfico do Casper Jones, né? E eu fui atrás do livro. Falando um pouco sobre essa conquista, eu acho que nesse momento tem muitos profissionais de segurança que tem alguma fricção quando vai falar com os times de desenvolvimento. E aqui fora daquele ideal que você falou de, puta, segurança só sabe segurança, não sabe desenvolvimento, e o time de desenvolvimento não sabe segurança. Que tipo de estratégia você pode passar para nós, e eu tô me incluindo nisso, para a gente conquistar os times de dev? Cara, eu acho que a primeira coisa é um entendimento que, para mim, se não é o principal, é um dos principais. A gente tem que entender que o dev, ele é um artesão. Cara, pensa num escultor, pensa num pintor de obras, né, de pinturas de quadros, pensa num músico, pensa num cara assim, num artista desse nível. Um dev, quando ele realmente gosta e faz, ele tem essa característica. Cara, passo zero, você jamais tem que criticar a criação dele. Esse é o primeiro ponto. E o que security faz? Cara, tá cagado, tá vulnerável. Não sei se eu posso falar palavrão, desculpa. Pode falar, pô. Tá vulnerável, tá isso, pô, você não fez o negócio direito, isso aqui tá, pô, isso aqui com 3 cliques eu quebro. O cara vai olhar pra você e falar, mano, quem que é esse maluco? O que ele tá querendo comigo, velho? Tá me tirando, só pode. Então, o primeiro passo é esse. Eu acho que esse é o ponto zero. É entender que o criador que tá ali, ele tem um sentimento por aquilo que ele tá criando. Então, você tem que começar a sua conversa fazendo essa empatia com ele. Passo 2, eu acho, né? Ao invés de chegar e falar, puta, tá cheio de erro, tal, não sei o que, falar, cara, a gente tá com um problema. Precisa subir pra produção. Tem aqui um negócio te enchendo o saco para resolver e eu tenho que fazer. Como que nós podemos fazer isso juntos? E, velho, assim, abre o terminal lá, abre a tela lá do VI ou Visual Studio ou o que for lá de interface de desenvolvimento e vai olhar o código junto com o cara, vai ajudar o cara a fazer. Né? O que a gente vê hoje em muitos processos aí de desenvolvimento seguro, a ferramenta vai lá, gera um relatório, aí o relatório tem um monte de termo, fala, não, isso aqui é o CVE 2024, blá, 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 isso aqui é o CWE, blá, 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 blá. Aí o cara olha e fala, tá, e aí? O que eu faço? Então, como security, você tem que ter a habilidade e a responsabilidade de mergulhar nesse negócio junto com o cara e dar alternativas para dizer como é que sai. Né? Porque simplesmente apontar o dedo e falar, ó, tá aqui o relatório, tem um monte de vulnerabilidade, quando tiver baixa me avisa que eu testo de novo, é fácil. E não só teoria, né? E assim, é complicado porque do nosso lado como security, a galera também do desenvolvimento às vezes dá uma abusada, entendeu? O cara deixa pro último segundo para falar com você, aí você traz um monte de coisa, ele vai virar pro business e falar assim, não, o meu tá tudo pronto, mas eu não posso botar no ar porque segurança barrou. Então, quando você começa um processo em que você senta do mesmo lado da mesa que o seu desenvolvedor tá, né? Você fala assim, cara, você não vai falar pro cliente que o negócio tá barreirado com segurança. Nós vamos junto lá falar com o cara, eu vou explicar o porquê, vou dizer qual é o impacto, vou dizer por que tem que ser corrigido e o cara vai decidir se ele vai assumir o risco, se não vai. Se ele assumir o risco, eu vou declarar isso abertamente dentro da empresa. Porque, cara, risco assumido não é um risco assumido pelo Júlio na posição de gerente ou de diretor ou de... Cara, é um executivo que tem autonomia e patente para isso,
dizer, não, cara, eu assumo porque vai gerar lucro, vai fazer isso, vai fazer aquilo e eu quero que entre. Eu já vivenciei os dois cenários. O cenário que mostramos o risco, o executivo falou, de jeito nenhum, volta para a mesa e resolve. E ainda aí depois veio a outra pergunta, por que vocês não me falaram antes? Por que eu só fui saber agora aos 48 do segundo tempo? Então tem uma responsabilidade nossa de segurança, de, cara, acompanhar o processo e ao menor sinal de barulho, levantar a mão e falar, gente, vamos aqui, vamos organizar, né? E eu já tive outro cenário que o executivo virou e falou assim, tá, nós estamos falando de uma perda de quanto? Ah, X. X, cara, Aceitável. isso é peanuts para mim. Esse produto vai me render 50 vezes mais, põe para rodar. Se acontecer um incidente, eu ainda estou tranquilo, porque eu não vou perder dinheiro. Então, essa habilidade eu entendo que, como profissionais de segurança, a gente tem que desenvolver, né? Sentar do lado do dev. Eu já vi situações em que o dev, inclusive, não quis. Falar, não, cara, pode deixar que eu vou me virar aqui e tal. Quando estiver pronto, eu te chamo. Cara, eu faço o famoso avisinho lá do carangos e motocas, né, cara? Para eu não te dizer, eu te disse, faz assim, faz assim, faz assim. Porque vai voltar o teste, nós vamos testar o escopo, e se pegar que tá vulnerável, cara, não vai subir. É legal esse tipo de autonomia, essa força aí, porque tem muitos times de segurança que não tem, né? Não. E é uma linha tênue, né? Porque assim, ó, tem duas demandas aqui. A demanda da agilidade para entregar, tem que ser rápido, né? E aí tem a outra demanda, que é a demanda de segurança, que é o barrar. Exato. É. Então, e aí assim... Aí tem que achar o tchan que você falou, né? Exato. Não, cara, assim, uma coisa que eu tenho visto algumas empresas adotarem, eu acho que ainda tem um longo caminho a ser percorrido, mas que está dando alguns resultados, e até o OWASP, que é a fundação que cuida do desenvolvimento seguro, né? Eles recomendam, você muitas vezes precisa adotar o conceito ali do Security Champion. Cara, o que é esse cara? Ele não é um cara de segurança. Ele é um cara da squad de desenvolvimento. Só que ele passou por um banho de loja, né? E aí, assim, envolve, inclusive, você capacitá-lo em segurança, desde os conceitos básicos de segurança, confidencialidade, integridade, disponibilidade, tal, e passando por, cara, a gente tem a solução X, a gente tem a solução Y, a gente tem aqui o log ter capturado desta forma. Você dá um banho de loja nesse cara. Uma vez que esse cara está capacitado para isso, ele vira o seu porta-voz dentro do time de desenvolvimento. E qual que é a ideia? É que esse cara, ele não entre com um papel de auditoria. Ele entra com um papel de, cara, vamos fazer junto. Só que ele entra com vamos fazer junto pensando como business, não como segurança. Então, isso começa a quebrar e a mudar a percepção que os desenvolvedores têm em relação a isso, né? A própria área de privacidade, que é um tema, né, é um subset de segurança, assim, eles têm usado isso no Privacy Champions, que são pessoas que foram treinadas dentro da LGPD, dos requisitos, etc. E eles dão ali muitas vezes um apoio para a área de negócio e fazem revisões e ajudam a fazer os ajustes necessários para que a conformidade com a LGPD esteja funcional. E é relacional porque você deixa de ser alguém do time de segurança falando com alguém do time de dev, porque agora às vezes é um amigo desenvolvedor do cara e ele entende até mais fácil, né? Isso ajuda muito, né, meu velho? E assim, ó, você entende agora porque eu falo para você que tanto o DevOps quanto o DevSecOps é muito mais uma cultura do que só ferramenta, só processo. Cara, tem ferramenta, tem processo, tem treinamento, tem um monte de coisa, tem tudo isso. Mas é uma cultura, é você realmente mudar a forma do cara pensar, né? Eu costumo usar quando eu vou conversar com a galera que eles falam, pô, eu não quero botar segurança, dá muito trabalho, não sei o quê. Eu falo, cara, beleza, eu vou te dar vou pagar para você ir lá para Maranello, para dirigir uma Ferrari lá na pista de teste da Ferrari, em Maranello. Você vai poder acelerar a Ferrari o quanto você quiser, você topa? Ah, beleza, eu topo, só que tem uma condição, ela tá sem freio e sem cinto de segurança. Você topa? O que você está falando que você quer fazer com o seu código é exatamente isso. Sim. Você está falando que você vai botar uma Ferrari para dirigir numa pista ultra rápida, só que ela está sem freio e você está sem cinto. Qual é a chance de você bater esse carro? Qual é a chance de você perder a vida num acidente desse? Faz sentido. Então, cara,
é esta mentalidade que a gente precisa colocar na cabeça das pessoas. E isso passa também pelo time de segurança. Porque pensa o seguinte, vai ter situação que o cara te envolveu no momento certo. Cara, eu preciso da segurança me ajudando. Ele tem um prazo super curto. São 3 semanas de projeto, são 2 meses de projeto. Eu não posso perder essa data. E você tem que entrar para fazer. A minha pergunta para quem é da área de segurança. Você está preparado para isso? Você está preparado para entrar no modo Go Horse? Porque, cara, cada vez mais o mercado vai exigir isso. Né? As pessoas, como consumidor, você deixa de usar um aplicativo de banco, ou você deixa de usar um aplicativo de qualquer coisa, quando você vê que, putz, tem uma falha de segurança. Pô, o banco X tem a funcionalidade nova que eu achei do caramba, o meu banco não tem. Hoje, você mudar de um para outro É bem rápido. tipo assim, cada vez mais você vai ter menos tempo para reagir em relação a isso. Então, assim, os times de segurança estão preparados? No meu modo de entender, ainda não. Interessante. Interessante mesmo. Porque qual é a mentalidade do cara de security? Block. Ah, não, cara, eu vou usar aqui um e-mail cover my ass. Ó, o risco é esse. Se você aceitar, sobe. Se não aceitar, beleza. E aí, quando acontece a meleca, o cara saca o risco e fala, mas eu te avisei. É fácil, né? Fácil, né? O difícil é você estar junto com o cara e falar, velho, tamo junto. Vamos lá, vamos fazer junto. Né? Putz, a área de segurança é complexa? Muito complexa. Tem muito pormenor, tem muito senão. A gente tem uma mentalidade, muitas vezes, de ser o cara que está prevendo o apocalipse, está prevendo o que vai dar errado. Então a gente muitas vezes quer se proteger, né? E tem muitas vezes a impressão errada de que está protegendo o business. Proteger o business é o seguinte, cara, eu quero que esse negócio dê dinheiro, que eu ganhe meu salarinho pago todo mês bonitinho, que eu tenha um bônus lá no final do ano, tudo. Então eu quero que a empresa venda e venda muito, faça muito dinheiro. Obviamente que eu não vou querer que ela perca com um vazamento ou um processo ou uma interrupção de serviço. Então, como security, essa tem que ser a mentalidade. A gente falou recentemente, é legal que você trouxe esse ponto, que é justamente a gente barrar algumas inovações e sermos ali o time do bloco, né? O delegado ali da organização. E a gente falou sobre inteligência artificial. E aí eu quero saber algum case que você possa estar estudando ou estar aplicando no lugar onde você atua hoje, de justamente segurança estar bloqueando as iniciativas de inteligência artificial, em muitos casos. Então, cara, a gente tem que tomar um grande cuidado quando a gente fala de inteligência artificial. Eu vou pegar pelo prisma aqui da utilização, tá? Vou pegar lá o nosso GenAI clássico, ChatGPT e utilização. Onde que a gente pode ter problema com esse cara? Eu pego, por exemplo, vou falar um pouquinho de desenvolvimento. O desenvolvedor pega um código da empresa, joga lá no ChatGPT e fala, identifica os bugs e corrige para mim. Cara, você está entregando um código que é propriedade intelectual da tua empresa para esse cara. E muitas vezes o cara esquece. Esquece, né? Ele não tem a boa prática de manter a chave de uma chamada de API em algum lugar seguro, num cofre ou de alguma forma de chamada dinâmica. Ele manda o código com a chave de API chumbada lá. Isso aconteceu, acho que na Samsung, se eu não me engano. Exatamente. Então, assim, isso o cara pode até ter uma liberação da empresa para usar o ChatGPT para fazer alguma coisa, porque ele botou no browser, apareceu, ele vai usar. Exato. Ninguém falou que está proibido. Né? Ah, mas eu preciso usar, é importante, vai dar dinamismo para a empresa, tal, ok? Beleza, cara. Análise comportamental do colaborador. Quais são os seus do e don'ts? O que você pode fazer, o que você não pode fazer? E como que eu vou dizer se você está seguindo essa regra? Eu vou monitorar o seu acesso. Eu não preciso necessariamente bloquear, né? Mas eu posso monitorar e ajudar e apoiar. Então, assim, eu acho que esse é um caso, né, da inteligência artificial. Tem um outro lado que aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a vibe do momento, a hype, a inteligência artificial imediatamente se associa a ChatGPT, né? Só que assim, a gente usa o conceito de inteligência artificial, por exemplo, nos antivírus. Ele faz lá análise heurística de tráfego, de artefato e não sei o que, diz se é malicioso ou não,
de certa forma, usa alguns algoritmos estatísticos ali que compõem inteligência artificial, né? Então, assim, como que eu posso pegar estes algoritmos e utilizar dentro do meu business para fazer predição, para fazer previsão, para poder olhar e, uma vez identificado casos repetitivos, como que eu já posso criar um workaround e deixar isso pronto. É um caminho que eu acho que a inteligência artificial deve seguir em algum momento, né, para nos ajudar a não fazermos atividades operacionais. Perfeito. Hoje em dia, a gente tem uma questão que, assim, o pessoal usa o chat GPT para resolver problemas desde os mais simples até o mais complexo, mas ele está tão viciado naquilo que o cara já não está conseguindo escrever um e-mail mais, um texto, um documento, uma apresentação, nem nada. E aí, eu gosto de usar esse exemplo, parafraseando o Denis, porque ele usa esse daí, eu gosto de parafrasear e usar, que é o Nicoleles, que é um professor, um cara, ultra mega blaster aí de conhecimento e tal. Ele foi o cara que desenvolveu lá o robozinho que fez o paraplégico andar na Copa de 2014 aqui no Brasil, né? E ele fala que, assim, cara, a inteligência artificial não tem nada de inteligente, nem muito menos artificial. Por quê? Para ela chegar, o chat GPT chegar no ponto que a gente chega de responder as perguntas, eu tenho um monte de gente lá atrás que fica fazendo curadoria. E detalhe, quem está fazendo essas curadorias está muitas vezes se afastando do trabalho por burnout ou por problema psicológico grave, porque vem de tudo que você puder pensar e imaginar ali dentro, né? Assuntos pesados, né? De droga, de assassinato, de um monte de coisa, né? Então, assim, de inteligente não tem nada. O ser humano tem que ir lá e calibrar, ajustar, etc, etc. Cara, e por que artificial? Porque, assim, tá bom, pega e pergunta para a inteligência artificial, define o que é belo. Ela não consegue desenrolar esse negócio, né? Então, assim, é um mecanismo que é utilizado para acelerar coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é tudo isso que a galera fala, né? Você olha hoje, quando você pergunta aí para soluções para o mercado, né? Pô, você tem IA? Não, eu tenho, tal, não sei o que. O que você tem? Eu tenho um chat GPT aqui que eu conecto e ele te ensina o que você tem que dar de comando na solução. Ah, bacana, cara. Mas, assim, qual a diferença disso para eu ter um treinamento? Exato. Né? Faz sentido. Né? Qual a diferença? Né? É mais agilidade e tal? Até que ponto? Porque essa inteligência também pode falhar. E aí? Né? E aí a gente está voltando a essa questão de proibir, bloquear, fazer o bloquear. Eu acho que, assim, bloquear é só se realmente você não conseguir monitorar. Esse é o ponto 1. Ponto 2, tem que investir demais em trabalhar o comportamental das pessoas, né? O que pode, o que não pode, como pode e tal. E aí eu acho que vale, de novo, cultura, trabalho, etc, etc. Né? Terceiro ponto, e isso acho que também vale para se avaliar. Copilot, Gemini do Google, GenAI da OpenAI, esses caras, eles têm versões Enterprise. Sim. Então você consegue puxar, obviamente você tem que pagar, mas você consegue gerar uma instância para você e aí você consegue configurar nessa instância se você vai permitir que os aprendizados que ele tiver aqui, ele vai subir para global ou não. Então tem essas travas, entendeu? Essa barreira, né? Exato. Então acho que é pensar muitas vezes nesse cenário fora da caixa mesmo e usar a nossa inteligência natural para saber onde que eu cerco, onde que eu permito, onde que eu bloqueio. Em desenvolvimento de código, eu sei que tem o GitHub e o GitLab que eles estão usando o Copilot para fazer ali a análise do código on the fly e de repente sugerir uma forma melhor de fazer, né? Eu vi um paper não faz muito tempo que a quantidade de código que permanece vulnerável depois de passar por ele ainda é alta. Estamos falando de mais de 30%. Então não dá para confiar 100%, né? Mas já é uma evolução. Imagina você tá codando e aí, ele dá posso te sugerir uma versão melhor aqui? Se você topar, ele faz, entendeu? Então, acho que ajuda você a ser mais rápido, né? Mas você tem que saber usar. E tem até eu li alguns textos, principalmente dessa Black Hat,
desse ano de 2024, Uhum. tem um novo risco aí, que é o risco de envenenamento das IAs. Sim. Que ela acaba te sugerindo coisas de forma mal intencionada e que Uhum. gerarão vulnerabilidades. Nesse sentido, cara, e eu volto a falar da OASP, porque, né, a OASP, ela lançou, e acho que acabou de soltar uma release, se eu não me engano, em agosto, de um top 10 risks para Large Language Models, que é o ChatGPT, o OpenAI da vida. Então, esse Poisoning é um deles, tem um outro que é o de Hallucination, tem um outro lá que toda a inteligência artificial, não vou dizer toda, mas as que eu ouvi, ela tem algumas formas de você mandar comandos para ela que você diz para ela agora, faz o que você quiser. Você não tem mais regra. E ela começa a responder o que ela acha que ela tem que responder. Ah, é? Entendeu? Eles já dificultaram este acesso, mas tem como. Então, imagina se você pega uma sua enterprise, né? O cara consegue fazer esse comando lá, ela começa a alucinar e você fala assim, chat, me aprova aí um empréstimo de R$1,5 milhão para conta tal. Ah, perfeitamente, tá aqui o dinheiro, eu vou mandar transferir. É óbvio que eu estou sendo exagerado Sim, nesse sentido. é né? hallucination essa. É mais do que hallucination, porque o hallucination, ela para de responder coisa com coisa. Ela não conecta a resposta com a pergunta que você fez. Nesse caso, você está dando um comando para ela dizendo o seguinte, cara, você foi treinada para ter uma série de regras aqui que você não pode. Se você chegar para um chat GPT e falar, me explica como faz uma bomba nuclear. Ele fala, não posso fazer isso por causa disso, por causa disso. É a questão da governança e da ética. Né? Só que tem como você dar alguns comandos para ela que ele simplesmente fala, não, pois não, você quer fazer uma bomba? Ah, é assim, assim, assim. Caraca. Ele faz. Eu já Entendeu? vi a alteração dos prompts, né? Putz, eu sou um estudante, gostaria de entender como funciona. Mas aí você só está enganando, né? Você só está enganando. O outro não, você dá um... É que eu não lembro agora o acrônimo. Tem um acrônimo, do it alguma coisa lá, que se você consegue fazer, ela te manda qualquer coisa. Entendeu? Então, esses são os riscos, né? E aí, é um movimento que é global e que a gente tem que tomar cuidado como desenvolvedor, que é assim, até que ponto essas inteligências ou repositórios, etc., não vão ter viés de percepção, né? Vão ser treinadas para não fazer distinção de sexo, de cor, de raça, de nada. Vão ser treinadas para não se precaver em dogmas católicos ou dogmas religiosos, melhor dizendo, né? Então, assim, existe aqui uma questão muito tênue, que eu sei que na Europa eles já começaram a trabalhar em cima disso, já tem regulamentação saindo pesada, para quem vai querer, você quer deixar sua inteligência artificial aqui para mim? As regras são essas, você tem que me provar. E o Brasil também está indo na mesma pegada. Regulamentação, né? Como security, a gente tem que trabalhar e pensar quais controles que eu tenho que colocar. E aí não são controles de infra, são controles mesmo dentro do código, do algoritmo, etc., para inibir ela fazer esse tipo de coisa. Né? Então é um desafio, cara, fantástico. Cara, Ô, Júlio, interessante. pensando na perspectiva de ciclo de vida, como que você acha que é possível garantir que as melhores práticas de segurança ali elas sejam aplicadas desde o começo? Então, quando a gente fala desse negócio do ciclo, eles sempre usam aquele termo do shifting left, né? Exatamente. Que é assim, cara, eu vou o mais próximo do business que eu puder para poder falar de segurança, né? Eu sou ousado em dizer que a security deveria participar lá de todos os processos de ideação do negócio, né? Para poder minimamente não ser o cavaleiro do apocalipse, mas dizer, legal essa ideia tal, a gente tem que pensar que pode acontecer isso, então a gente deveria escrever um requisito desta forma. E vai se inserindo lá com o time de negócio. É difícil? É difícil, porque muitas vezes você vai entrar numa seara que você não conhece o detalhe do produto, você não conhece ali tecnicamente como que aquilo tá, você não conhece o mercado, enfim, vai ter uma série de fatores. Então, você também vai ter que fazer uma autoeducação para aprender como que os caras conversam, né? Mas o simples fato de você estar ali no começo,
trazendo orientação, fazendo. E na hora de fazer a defesa do budget ou do investimento para fazer aquele negócio acontecer, você tá junto, mostrando qual é o risco, mostrando tal. Cara, eu acho que já é um passo assim gigante para poder avançar, né? De novo, quanto mais cedo eu pego problemas e direciono e endereço, maior é a chance de eu passar liso nos meus gates de qualidade e publicar o produto com sucesso. Você acha que você tá nesse meio, né? Você tem esse viés técnico de dev, de segurança, e você tá no meio executivo ali, gerencial. Você acha que, de modo geral, os gestores estão pensando dessa forma? Ou a agilidade ainda é o mais importante e a gente vê a segurança lá na frente? Cara, eu acho que tem para todos os gostos nessa história, tá? Eu vejo que empresas que trabalham com uma questão de eficiência operacional e redução de custo muito forte, eles tendem a colocar menos dinheiro com segurança por entender que é um custo e não saber se aquilo vai virar um problema ou não, né? Empresas que têm muito dinheiro, né? Aí se você olhar o mercado financeiro, por exemplo, eles investem muito por quê? Porque a perda ela é mais latente e porque eu tenho uma regulamentação muito forte, né? O Bacen, cara, quando fala que o Bacen determinou alguma coisa lá de regulamentação tal, galera arrepia até o último fio de cabelo da cabeça aqui da espinha. Sim. E tem que fazer, né? Então tem uma grande seriedade nessa questão, né? Outros setores, ainda que sejam regulados, muitas vezes é mais difícil. Por exemplo, o setor da saúde, que tem uma regulação alta, nos Estados Unidos é maior, aqui no Brasil é menos, mas tem regulação alta, cara, você lidar muitas vezes com o público que está fazendo o atendimento ali, o cara não quer trava de segurança, né? Porque muitas vezes, o que eu já ouvi alguns médicos falarem, cara, eu tenho que avaliar uma foto aqui, uma tomografia, para saber como que eu vou operar o paciente, porque ele está correndo risco de vida e eu tenho que tirar o tumor. Você tem certeza mesmo que eu vou ter que ficar trocando minha senha tem que ser complexa? Blá, blá, blá. Existem questões que você, pela teoria de segurança, você fala, não, é isso, acabou, mas que conceitualmente você fala, tá, qual que é o problema da senha do cara, tá disponível, enfim, qual é o problema, né? Para você dar realmente a medida e a força para aquilo que faz sentido. Perfeito. Cara, beleza, você tem que ter um login, senha, etc, porque na hora de assinar o laudo lá, eu vou usar o seu login e sua senha para assinar o laudo, tranquilo. Então, mas precisa ter. Agora, eu vou me preocupar efetivamente em como que eu salvaguardo essas imagens e esses laudos para evitar que esse dado vaze e vá a público no mercado. São coisas diferentes. É a experiência. Lembra daquele painel que a gente participou no CISO Fórum, o Ale, Alexandre da DAS, ele mencionou essa questão da usabilidade. Exato. O trato com o time é de uma maneira e o trato com, por exemplo, um médico deve ser de outra por conta da disponibilidade. Exatamente. Né? Exatamente, entendeu? E assim, isso que eu comento aqui são casos que eu vivenciei, né? Que eu falei, novinho, né? Aquela coisa, começando ali, se achando, né? Fala, agora eu se consagro, vou falar pro cara que não dá, tal. Chegou lá, o cara soltou uma dessas, falou, velho, é o seguinte, tá bom, eu tô aqui com um laudo de tomografia que eu preciso fazer e tal, eu vou ter que ficar entrando com o meu login, minha senha vai ter que ser complexa, é isso mesmo? Cara, cada minuto que eu perco fazendo esse negócio aqui, eu posso estar tirando a vida do cara, e aí? Qual a tua resposta para isso? Né? Então, de novo, aí acho que aí vai a questão de você ponderar qual peso você quer dar para cada situação. Perfeito. Isso para mim é importante. Perfeito. Ô, Júlio, tem um ponto que a gente sempre fala para os profissionais de segurança, e eu não sei se os desenvolvedores ouvem muito isso, porque a segurança está sempre preocupada com o que vai acontecer. Tem uma impressão ou falsa impressão que os desenvolvedores estão trabalhando lá, vai entregar e está tudo certo. E aí a gente sempre fala aqui do como que o profissional de segurança dorme. Você já falou lá no começo, tal, descompreensão e tal. Mas
tem essa mesma pressão nesses profissionais de segurança, aí você olhando pela ótica de gestor mesmo, você fala, pô, os caras estão pirando também porque tem a pressão do volume, da velocidade, enfim. Cara, assim, sim, tem. Eu acho que não tem... Tá pegando todo mundo, né? Tá todo mundo, cara. A gente... eu acho que o pós-pandemia, pra gente, acho que ele impactou, né? Porque a pandemia, essa coisa de você ficar em casa, preso, tal. O nosso emocional, ele foi alterado, né? Quando você volta a ter a convivência ali, o dia a dia, etc. O volume de coisas que tem para fazer tá insano, né? As pessoas aprenderam que dá para usar as ferramentas de videoconferência, aí, os Teams da vida, o Zoom, não sei o que, de uma forma que, não quer saber se a tua agenda tá livre ou não, bota a agenda lá e você tem que entrar. Então, né? O senso, não vou falar nem que é o senso de urgência, eu ia usar essa expressão, mas eu vou me corrigir. A urgência do negócio, ela tá pulsante, tudo é para ontem, tudo tem que resolver, tudo tem que fazer. E então, assim, a galera, ela acaba pirando. E vamos ser bem transparentes, cara. Os times de segurança, guardadas as devidas proporções, eles acabam sendo menores do que os times que estão demandando essas coisas. Exato. Então, você acaba trabalhando de forma cross. É aquilo, você tá com um pratinho aqui, chega outro, você tem que dar força nesse e pegar esse, entendeu? E aí você entra num ritmo de trabalho, não sei o que é insano. E uma hora o seu corpo cobra, né? Não tem jeito, né? Então, eu acredito que para os profissionais de segurança, a gente está passando por uma situação complicada. Tem cenários, inclusive, que o pessoal tem feito, que a gente chama até de ataque de engenharia psicológica, né? Que o cara pega uma informação, fala, peguei aqui uns dados aqui vazados da empresa X e joga no mercado. Bum! Cara, aquilo ali gera um efeito bomba na empresa, porque a empresa tem que se explicar, tem que dizer, aí tem que analisar, e o presidente quer saber e tal. Então, assim, é uma área que ela tá bem mais exigida, né, e bem mais estressante do que era no passado, né? Quando eu entrei na área de segurança, existia muito essa coisa mais teórica, mais clássica, né? Vamos fazer a política, vamos conscientizar, vamos divulgar. Hoje, cara, isso aí é muito menos que o BAU, entendeu? Tem que ter, parto do princípio que eu tenho, e cada vez mais eu estou sendo chamado para a linha de frente, para defender o orçamento e para, muitas vezes, aprovar para poder fazer ou justificar o porquê que não vai fazer. Cruzar, né? Exatamente. Então, cara, é um estresse dia sim, dia também. Né? E hoje você já consegue explicar para familiares o que você faz? Porque geralmente as pessoas, eu mexo com computador. Não, Sou o cara, carinha do TI, né? Não, eu já passei dessa fase aí. Né? Tipo, você mexe com o computador, pô, minha impressora tá desligada aqui e tal, não sei o quê. Né? Já passei por essa fase. Mas, cara, assim, desde que eu comecei a atuar nessa área, eu falo que eu trabalho com segurança da informação e tal. No começo, mas o que é isso? Não, eu fico arrumando lá as proteções para os hackers não invadir. Ah, beleza. Não, então você é hacker? Não, longe disso, não sou hacker. Né? Mas, cara, era uma forma lúdica de explicar. Hoje, eu procuro levar, e até por conta da quantidade de golpe que tem, dessa coisa de sequestro de WhatsApp, sequestro de celular e tal, então eu procuro trabalhar tentando ser o mais lúdico possível, o mais for dummies possível, explicar, né, como as coisas estão acontecendo e conscientizar. Né? E aí, na minha família, cara, meu sogro e minha sogra, assim, eles não fazem absolutamente nada no celular ou no computador sem antes conversar ou com a minha esposa ou comigo, pra gente orientar, fazer, etc, entendeu? Então, eu acho que isso, por si só, para mim, eu considero uma baita vitória, né? Das pessoas, deles terem essa preocupação. Né? Meu cunhado, às vezes, precisa de alguma coisa que envolve security ou tecnologia, alguma coisa, ele me procura. Pô, mas explica aqui como que é e tal. Então, que bacana isso. A gente faz, entendeu? Eu acho que isso é bacana, né? Tá desmistificando bem o nosso ambiente, a nossa atuação, né? Vocês são referências, eu digo a vocês de forma corporativa, em conscientização. O que você está achando do atual momento da conscientização aqui no nosso país?
vários canais falando sobre disseminação de informação, proteção digital e também, do outro lado, várias ameaças surgindo e ressurgindo. O que você está achando nesse momento? Cara, assim, eu acho que a gente está com uma quantidade boa de divulgação, né, de conscientização e tal. A gente vê aí os bancos agora falando de uma forma mais aberta, né? A gente vê propaganda falando principalmente das centrais falsas aí que ligam. Sim. Compra aprovada de 4 mil, blá, 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 no banco tal, não sei o quê. Própria meta, né? Eu acho que essa disseminação tá muito boa, mas o que eu ainda sinto falta, cara, é a questão comportamental. Porque, vamos lá, vou fazer uma campanha de conscientização de phishing. Uhum. Padrão, vou montar um phishing, vou jogar, alguém vai pegar, vai ter que fazer um treinamentozinho, vai dizer que não vai fazer mais aquilo. Padrão, tá? Resolve? Resolve pra caramba, cara. Mas pensa o seguinte, eu tenho que conscientizar entre 30 e 40 mil funcionários. O hacker precisa de um. Precisa de um, exato. Um que caia no phishing para fazer o estrago. Então, assim, eu acho que a medida de contenção ela é boa, mas ainda falta um step a mais, né? A Hacker Rangers, eu sei que tem essa questão do jogo, tal, não sei o quê. Eu acho que a gente deveria começar a pensar num gamification. Mas um gamification de verdade para a galera realmente aderir ao negócio. Cara, o que faz o ser humano se movimentar? Competir com o outro, bicho. Eu quero me dar melhor que você no negócio. Então, se eu transformo essas questões em gamificação, e ali eu faço um trabalho, né? A empresa tem que também, de uma certa forma, colaborar, mas fazer um trabalho de pegar os caras que foram bem, premiar, sabe? Dar um destaque e tal ali, eu acho que você vai para um step além do que é hoje a campanha de conscientização. Eu acho que isso está faltando, né? Uma outra coisa que eu vejo, e aí eu vou puxar a sardinha um pouco para desenvolvimento. Poucas empresas hoje fazem sessões de bug bounty, que é, cara, bota o software lá, traz a galera e fala, meu irmão, quebra a parada toda e me traz aqui o que está errado. E como que eu deveria corrigir. Poucas empresas fazem isso. Poucas empresas fazem... Eu não estou falando de eventos de tecnologia ou de segurança. Estou falando dentro da empresa. Capture the Flag. CTF. Poucas empresas fazem. Cara, não tem nada mais conscientizador e sensibilizador do que o cara que desenvolveu o código ver alguém vir de fora, entrar, pegar o código, bugar e falar, tá vendo? Agora eu aperto um botão, pum, tô na tela aqui, sempre sabe. Não tem nada que sensibilize mais o cara do que isso. Muda tudo. Hoje não existe. Esquece. Então, um Capture the Flag, um Bug Bounty, um Hackathon. Faz sentido. Cara, qual que é o desafio do Hackathon? Pegar o aplicativo X da empresa e torná-lo mais seguro. Dá 48 horas pra galera. Os times que fizerem a melhor ganham um prêmio. Cara, vamos pensar. Se eu der um prêmio de 10k pro time vencedor, 10 mil reais, e eu elevar o nível de segurança e evitar uma perda de 1 milhão, tá pago ou não tá pago? Muito pago. E o que eu sinto falta hoje, olhando para o mercado como um todo, tá? São esses tipos de iniciativas. Lá fora, Bug Bounty, cara, tem cara que vive ganhando dinheiro com o Bug Bounty. É uma cultura, né? É uma cultura, entendeu? O cara vai lá, submete lá para a empresa, no seu site eu fiz isso, consegui tal. Minha recomendação é isso. Empresas lá grandes e sérias, elas premiam o cara. Sim. Entendeu? A gente aqui não tem essa cultura. Mais barato, será que contratar um pentest ou abrir a solução para bug bounty? Então, depende do que você quer, né? Eu acho que a vantagem do bug bounty é que você não vai ter amarras. Quando você faz um pentest... Faz sentido. Você faz um pentest, você delimita um escopo. O black box, né? O white box. Mesmo nos estilos, o white, o black ou o gray box, você delimita um escopo. Você, eu vou te dar este pedaço do meu código, esta parte do meu projeto para você avaliar. O bug bounty não. Cara, o site está aqui, eu estou como usuário comum, leigo, entre aspas, estou lá navegando e falo, opa, se eu fizer isso aqui, pá, eu consigo entrar. Aí você vai lá e tira os prints, descreve e tal e submete.
Às vezes aquilo ali vai ajudar a empresa a corrigir um negócio que ela poderia estar perdendo milhões sem, entendeu? Faz sentido. Então, isso, eu acho que essa cultura, eu acho que faz falta pra gente hoje. E isso ajuda, de novo, né? A melhor forma de você educar alguém é pelo exemplo. Quem tem filho sabe disso. Pô, velho. E essa de CTF, eu concordo muito, velho. Lá na onde eu trabalho a gente faz. Uhum. E aí tem o lance que você falou. Quando separa os times, a galera não quer ficar pra trás, velho. Exato, Então, você vê performando o A time. competição. É, né? velho, não tem como, velho. exato, exato. Faz Isso sentido. chama muito. Essa ideia do ranking, da gamificação, acho que faz muito sentido. Se eu não estou enganado, se não me falha a memória, a HP, quando começou essa história de bug de segurança, de resolver, de fazer, eles fizeram algo similar a isso dentro da HP. Eles pegaram as service lines deles lá de desenvolvimento e meio que montaram um ranking dentro de casa para mostrar ganho de eficiência com medidas de proteção de segurança. E deu muito certo, entendeu? É óbvio que a gente tem que tomar um certo cuidado para não parecer que eu estou privilegiando um em detrimento de outro. A competição ela tem que ser feita de uma forma saudável, tem que ter Sim. uma série de limites para não virar algo pejorativo. Tem que ter uma série de cuidados porque a gente está falando de comportamento humano. Pra não extrapolar até o respeito, né? É. Porque o ponto que você falou lá, eu achei legal que você falou, qual que é o problema do cara de segurança que não sabe conversar com o dev? Você falou o básico, velho, e a gente se perde às vezes no básico, É, exato. que é a questão da questão do ego, velho. Não é Pô, isso. você fez isso aqui, eu quebro isso aqui com 2 comandos. Pô, velho, E tem, né? falta de respeito até, né? Pois é. Exato. Pois é, cara. Ou pior, assim, eu acho que ainda tem uma situação que é mais grave, que é o cara que não conhece tecnicamente, ele conhece a ferramenta, né? É. Aí ele vai lá, aperta meia dúzia de botão, gera um relatório, entrega na mão do carro. Se vira aí, velho. Você quebrei a parada toda. Tá bom, cara. Então vem aqui me ajudar. Não, peraí. Veja bem. Tá. Esse comportamento, que é um comportamento que quem passa pela área de segurança, maioria das vezes tem. Eu já tive no meu início de carreira. Entendeu? Eu sou um exemplo disso. De ser o cara do bloco. Não vai subir, não, tá errado. Eu já tive esse. E hoje eu olho para trás e falo, meu Deus do céu. Como eu fui juninho. Mas faz parte do aprendizado. Né? Que bom que a gente aprende, que bom que a gente avança. Hoje em dia, se eu vou pegar qualquer cara que está entrando na área e vou fazer um trabalho de mentoring com ele, a primeira coisa que eu falo para ele, cara, você quer fazer segurança direito, calça o sapato do outro lado que você está falando. Se você chegar com os pés no peito, ele vai voltar com os pés no peito em você. E não tem jeito. Quando o time de negócio está empoderado para executar, cara, você pode fazer o que você quiser, os caras vão sequenciar. Ainda vão falar, se der problema, a culpa é sua. Sim. Você que não aplicou ali a segurança. Você não me convenceu do que eu tinha que fazer. Olha só. Eu já ouvi essa frase, tá? Você não me convenceu o suficiente para eu tomar uma ação. Esse negócio de convencer eu já ouvi também, velho. É complicado. Puta. Mas vamos pensar com a cabeça de um executivo C-level? Uhum. Cara, o cara tá ali para tomar decisão assim, ó. Você tem que fazer um pitch com ele, que ele entenda a sua mensagem, ele sabe o que você precisa e ele vai te dizer, beleza. Em 3 minutos. Cara, você chega lá com uma planilha, com um monte de vulnerabilidade, com um monte de código, com uma sopa de letrinha. Não. Faz Né? sentido. Pô, ou aquilo que a gente costuma fazer, né? Chega lá, bota o que tá ruim em vermelho, aí bota um vermelhão desse tamanho e o que tá bom pequenininho em verde, assim. Porque você quer chamar atenção pra... né? Exato. Então, assim, é a mensagem, né? É a mensagem. Então, é importante. Inclusive, essa semana tem os seminários do Gartner, que tá rolando aí o Gartner Summit. Né? Teve uma palestra lá que os caras falaram sobre como conversar com o board em relação à segurança, que um dos pontos lá, assim, você tem que modular o seu pitch de acordo com a forma que o executivo enxerga o risco de security. Uhum. Se é aquele cara que, assim, puta, me fala aí o que tá acontecendo porque eu quero resolver, vamos lá, vamos... Cara, vai. Se é aquele cara que fala, puta, eu já tô preocupado aqui que eu vou ter que entregar rentabilidade. Ainda vem esse cara me pedir dinheiro. Meu Deus do céu, o que eu... Você tem que saber como modular, né? Fala, cara, estamos num nível bacana, podemos segurar, estamos num nível bacana, mas tudo que está acontecendo aqui é porque a gente está fazendo de forma manual, ou é porque
dentro do que foi pedido para entregar no tempo do projeto. A gente entregou e ficou isso aqui. Só que assim, a gente está percebendo que o mundo, o mercado ali, as ameaças estão inovando e a gente pode ter um problema. O que você quer fazer? Se eu te der o dinheiro aqui, você resolve? Cara, eu vou fazer de tudo para manter o risco num startup. Toca o barco. Mas, de novo, é um pitch de 3 minutos, cara. Sim. Você se prepara para 20 minutos de reunião, o cara fala, te dou 5. Isso já aconteceu comigo. Mas, mais uma vez, você está reforçando o que muitos convidados já disseram aqui. Não é só mais o profissional técnico. Não. A comunicação já é um dever, né? Exato, Talvez uma obrigação exato. de todo profissional. Apesar de que eu vi essa semana aqui uma declaração, eu não sei nem se é verdade ou não, então se for uma fake news depois a gente se retrata, mas o Mark Zuckerberg falou que o time para ele ideal de gestão, para cuidar da meta, do Facebook e tal, é um time que os caras têm que ter um certo background técnico na camada executiva. Por quê? Porque ele é uma empresa de tecnologia. Uhum. Então, né? Cara, vamos pegar qualquer indústria. Cara, difícil você ter um cara de C-level que ele não conheça minimamente o mercado ou a indústria que ele está. Ele não vai conhecer da especificidade, mas ele vai conhecer do mercado. Então, Exato. você tem que modular o seu pitch para aquele mercado para poder falar daquele jeito e o cara minimamente fala assim, cara, eu não sei se ele está falando o que ele está falando é verdade ou não, mas ele está falando com tanta convicção que eu acho que eu acredito. Exatamente. Muito bom. Pessoal, chegamos agora ao nosso Momento Hacker Rangers. Lembrando que o Momento Hacker Rangers é aquela dinâmica gamificada que pode te dar 80% de desconto nos cursos de Security Awareness Officer ou no curso de Contra-Engenharia Social. Corre agora lá no perfil do LinkedIn da Hacker Rangers e responda. Pergunta na tela. O Pump and Dump é uma fraude comum em qual setor? Opção A, saúde. Letra B, mercado financeiro. Ou opção C, educação. Essa é difícil, hein? Eu não saberia responder. Pump and Dump. Mas corre agora lá no perfil da Hacker Rangers. Não se esqueça que ao responder, adicione as hashtags TechSecPodcast e Momento Hacker Rangers. Boa sorte. Valeu. Julião, chegando a outro momento Bora Conscientizar, é o teu momento de mensagem para o nosso público. A mensagem que você quiser aqui é sem restrição. Eu e o Josu, nós somos um time de segurança mente aberta. A gente não vai te dar bloco. Cara, assim, acho que para falar sobre o tema de conscientização e para melhorar o nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente tem que encarar o desenvolvimento de software como uma disciplina que é fundamental para a nossa longevidade, né? É inevitável hoje a gente ficar sem, e que é importantíssimo a gente pensar em segurança desde o princípio, tendo empatia com as pessoas que estão desenvolvendo, sabendo que essas pessoas podem estar passando por problemas tão difíceis quanto ou até mais que os seus, né? E, cara, no final do dia, a gente tem que pensar como quem quer escalar o Everest. Cara, você não escala o Everest sozinho. Você leva uma equipe gigante para você chegar lá em cima. Porque lá em cima venta, faz frio e o ar falta. Então, assim, cara, se junta com a galera e vai junto. Eu acho que é a melhor mensagem que eu posso dar hoje aí. E, assim, um ponto importante que tem balizado muito a minha vida, né? Vamos agir com ética. Vamos agir aí com responsabilidade, né? No mundo de security aí eu tenho vivenciado muitas questões aí de fraude, de vazamento causados muitas vezes por uma questão da pessoa se corromper, né? Então reflita bem, porque se isso vai dar certo para você agora, cara, em algum momento a vida vai te cobrar de volta. Então, assim, você pode não ser o melhor profissional do mundo, mas haja sempre com ética, tenha dignidade, tenha respeito, respeite seus valores, né? Porque com isso a gente faz um mundo melhor. Acho que é isso, Que cara. legal, cara. Você é um cara legal. Eu ia falar isso, né? Obrigado. O que você achou dessa experiência aqui no TechSec? Cara, achei sensacional. É um negócio, assim, muito bacana. Acho que vocês fazem um trampo aqui de deixar a gente à vontade, que é maravilhoso, né? Fiquei muito satisfeito, estou muito feliz mesmo, de coração mesmo. E,
cara, quando vocês quiserem me chamar de novo, tô por aí, velho. Vamos falar mais, cara. Top demais. Papo pra falar, a gente tem semanas. Show demais. Julião, obrigado. Eu falei no começo lá, a gente se encontrou. A gente vai se encontrar em breve de novo. Certamente. Eu acho que o Gustavo falou muito bem, velho. E eu ia falar isso antes dele falar. Então, só deu o MFA aqui. Uhum. Você é um cara muito legal, velho. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Parabéns aqui pela aula que você deu pra nós, pra nossa audiência. E dá um abraço no Ed, dá um abraço no Denis. Pô, darei, Vocês com são um certeza. time, Legal a vocês são um time bem sinergia forte. de vocês, Vocês têm... São pessoas bacanas, sabe? São. Eu vejo que isso forma um timão. Isso é legal, é uma seleção, velho. Você vê quando você olha pra uma empresa assim e você olha que Pessoas tem uma bacanas. sinergia de pessoas. Uhum. E assim, a gente tem um trabalho gigante lá para fazer de todo esse caos, de toda essa loucura, de toda essa velocidade, a gente tem um trabalho gigante para fazer o ambiente ser bom. Se o ambiente é bom, cara, as coisas acontecem. Exatamente. Problema sempre vai ter. A gente não Sim. pode se preocupar com, não quero. Não, problema sempre vai ter. Tem Sim. que partir desse princípio. Quanto mais leve você deixar o ambiente para tratar os problemas, melhor você vai trabalhar e mais resultados você vai trazer. E é isso que a gente procura colocar. Que legal, Júlio. Obrigado, meu velho, de verdade. Obrigadão, gente. Obrigadão aí pra Extremamente todos. feliz. Pra você aí, não se esqueça de curtir, compartilhar, dar estrelinhas pra gente lá no Spotify. Agradecendo Hacker Rangers, Apura, Purple Bird, Farol Soluções. Farol Soluções e G2 Brindes. G2 Brindes Personalizados. Até o próximo episódio e Bora conscientizar. valeu! Valeu, gente. Muito bom!